Eu quero falar agora sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um assunto um pouco misterioso na Bíblia. Foi por ordem de Deus que Moisés a construiu e era para ser uma só. Tudo mais foi refeito, inclusive os candelabros, cortinas e tudo mais foi refeito para o Templo de Salomão. A única coisa que não foi refeita foi a Arca da Aliança. Inclusive, o propiciatório que ficava em cima da arca, não há menção de que ele tenha sido preservado. Provavelmente foi junto com a arca, pode ser que não. Pode ser que os filisteus que levaram a arca tenham levado o propiciatório. Nós não sabemos, na invasão de Sisaque, o faraó do Egito, na época de Roboão, no 5º ano dele, se levou alguma coisa. O fato é que a arca tem um destino um pouco misterioso. E a Bíblia tem profecia sobre a arca, no retorno da arca, de forma que é um assunto interessante na Bíblia. Eu já li de um homem de Deus que fez pesquisas em Israel e descobriu que a arca está intacta, guardada ali no subsolo, debaixo do Monte do Calvário. Bom, quem vai a Israel hoje não sabe onde é o Monte do Calvário, a menos que procure bem, porque os judeus não o identificam, não há uma placa sequer. Aqui é o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Não existe isso. É um local intencionalmente largado de lado, cercado. Antes eles jogavam lixo ali, os judeus, e tinha uma rodoviária em cima. Os judeus não querem que ninguém vá lá, do outro lado da rua, da muralha de Jerusalém, e só chegar lá e não vai encontrar nada diferente, nenhuma seta, nenhuma placa indicando, porque os judeus não querem isso. Mas é um local conhecido, sabido. Atrás dele tem o jardim onde há o sepulcro de Jesus. Quando eu fui a Jerusalém há muitos anos atrás, não se sabia deste sepulcro, então eu não fui lá, eu fui no que a Igreja Católica diz que basta a gente chegar lá para verificar que não tem nenhuma característica do sepulcro verdadeiro, mas esse jardim fica atrás do Calvário. E o que esse pesquisador Ronald, um americano, um médico americano que já morreu, ele verificou, ele fez pesquisas ali embaixo do Calvário, ele verificou tudo como a Bíblia diz, onde é que a cruz foi colocada, como era a rachadura do terremoto, e debaixo ele descobriu a Arca da Aliança, que os judeus dizem que sabem onde ela está, porque sabem mesmo, só que não é hora de tirá-la de lá, porque não há um templo onde colocá-la. Portanto, os judeus guardam a arca preservada. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Quem se aproximasse, tocasse a arca, morria. Quem olhasse para dentro dela, morria. A arca tinha esta manifestação de poder de Deus e era considerada sagrada. Por isso, os israelitas valorizavam muito a arca, mas é o que eu quero trazer aqui em 1 Samuel, no capítulo 4, eles, por causa do pecado, se afastavam de Deus, acreditando que a existência da arca, tão somente a existência dela em Israel, os salvaria. E isto não aconteceu. E em várias ocasiões, apesar de a arca estar ali, o povo foi derrotado, a cidade foi invadida. Isto Deus fez acontecer várias vezes. A arca não livrou o povo. O poder é de Deus e não da arca. A arca era um objeto
que representava o poder de Deus. No templo que Salomão construiu, a Bíblia não fala sobre o propiciatório, se ele preservou. O que ele fez de novo foram 2 imensos querubins que enchiam o novo Santo dos Santos, e a arca foi colocada ali. Não se fala sobre a arca ser colocada com o propiciatório, então isso ficou um pouco de mistério. Mas hoje a arca está sumida, oficialmente falando, e não há um templo israelita. Por isso, Israel sofre não tendo também um altar onde sacrificar seus holocaustos e sacrifícios pelo pecado, e eles não têm. Então, como ter os pecados perdoados? Em 1 Samuel, no capítulo 4, nós encontramos que a situação estava tão ruim que o sacerdote Eli não conseguia controlar o que os filhos faziam, deturpando a religião e fazendo vergonha e envergonhando o nome do Senhor, pois que eles eram sacerdotes. De certa forma, há muita similaridade com o que acontece em nossos dias, quando nós vemos na televisão, em vários lugares, isto trazido pela mídia, a vergonha que muitos líderes chamados evangélicos estão fazendo, a apostasia, o afastamento da verdade, a vergonha que eles estão trazendo sobre o evangelho. Isto envergonha o nome de Deus, e há uma certa similaridade. E embora preservando o nome do Senhor, o nome de evangélicos que eles dizem que tem poder, eles fazem vergonha, amam o dinheiro e dizem que Deus está com eles. Israel, naquela época, estava bem longe de Deus, vivendo no pecado, mas dizendo que Deus estava com eles através da Arca da Aliança. Afinal de contas, a arca representava a aliança de Deus com o povo de Israel. E se a arca estava ali, eles acreditavam que Deus também estava com eles. Entenda esta situação. Mas Deus quis dar uma lição para o seu povo, quis demonstrar que não é bem assim. E houve uma profecia através de Samuel, que já era um profeta reconhecido. Essa é uma questão interessante. O profeta precisa ter um ministério aprovado. Aliás, qualquer pessoa precisa ter o seu ministério reconhecido, e não é de uma hora para outra, de um dia para outro que ele vai ser reconhecido. O ministério precisa de ter reconhecimento em frutos, e com o tempo as pessoas vão reconhecer. A imposição de mãos do presbitério é essencial para caracterizar o reconhecimento da autoridade espiritual e do ministério em uma pessoa. Ali estava, portanto, Samuel já reconhecido, recebeu a imposição de mãos do sumo sacerdote Eli, foi considerado filho de Eli, um sacerdote, portanto, na plenitude do seu ministério, e um profeta reconhecido por todo o povo de Israel. Trouxe a profecia da parte de Deus que o povo saísse à guerra. A profecia não dizia que o povo seria vitorioso, mas que o povo deveria ir à guerra. Aliás, se não fosse, a guerra viria até ele. Havia uma rivalidade entre Israel e os filisteus, e se Israel não saísse à guerra para se defender, os filisteus invadiriam Israel, como de fato aconteceu, e mais tarde outras vezes também. Israel saiu à peleja e foi derrotado. Não foi uma derrota contundente, porque ainda foi preservado o exército de Israel. E eles acreditaram que a guerra deveria continuar. Porém, naquela noite, eles não faziam guerra à noite. Naquela noite, enquanto estavam recolhidos ao arraial, eles
foram buscar a Deus para entender porque se Deus mandou ir à guerra, eles foram derrotados, o que é que estava acontecendo? É evidente que não é numa noite que se vai resolver uma série de problemas e pecados que o povo acumulou anos praticando contra Deus. Existem muitas pessoas que estão buscando a bênção de graça. Eles vão a uma reunião de um pregador que promete muita coisa, mas acontece que ele está com a vida toda errada, num mundo todo misturado, vivendo em pecado, e quer a bênção de graça mediante uma oração poderosa. Ele tem que se consertar, ele tem que se arrepender de tudo aquilo para que tenha a bênção de Deus. Isso é muito importante. Naquela noite não deu para Israel se consertar, e nem eles tiveram essa conscientização. Mas houve uma palavra de esperança. Eles acreditaram que a Arca da Aliança traria sorte para eles, e mandaram então, naquela noite mesmo, trazer de Siló a Arca da Aliança. Foi colocada no meio deles, no meio dos soldados, os sacerdotes. Deus estava nisso tudo, para você ver como são as coisas. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes, estavam ali. E eles trouxeram a arca e quiseram com aquilo como que garantir que a presença de Deus estaria no meio dos militares para aquela guerra. Mas não esteve. Eles trouxeram a arca. O povo de Israel, quando viu a arca, os soldados, o exército de Israel, quando viu a arca no meio deles, eles ficaram muito felizes e gritaram de júbilo e fizeram uma festa de alegria, porque agora sim, a arca de Deus estava no meio deles, era sinal de que Deus lutaria por eles e eles seriam vitoriosos no combate. Estavam muito alegres aquela noite. Os filisteus do outro lado ouviram a cantoria, os gritos, o júbilo e ficaram preocupados sem saber o que era. Até que alguém disse, é que a arca veio, e os filisteus ficaram preocupados. Olha, esse Deus deles, que é um Deus tão poderoso, eles acreditavam que Deus estava na arca. E disseram uns para os outros, esse Deus foi o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que castigou o faraó do Egito, o mesmo que fez milagres no deserto. Esse Deus com eles, a coisa vai ficar feia para o nosso lado, a guerra vai recrudescer. Então nós só temos uma esperança, vamos lutar com mais valentia ainda, porque se Deus lutar por eles, nós vamos sofrer bastante. E foi o que fizeram, e lutaram com muita valentia. E aconteceu algo que precisa ficar muito marcado na mente de cada cristão. Foram derrotados. O povo de Deus foi derrotado. O povo de Deus foi derrotado com a Arca da Aliança no meio deles. Os sacerdotes foram mortos, Ofni e Finéias, o povo foi derrotado, muitos morreram, quem sobrou fugiu para suas casas e a arca foi tomada. Os filisteus levaram a Arca da Aliança de Deus. Eles acreditaram que estavam fazendo uma grande coisa. Depois eles foram se arrepender de ter levado a arca, porque ao contrário de abençoá-los, a arca trouxe maldição. Quem olhava para a arca morria, quem tocasse na arca morria. A presença da arca trazia maldição naquele lugar. E eles começaram, os filisteus, a se preocupar grandemente e por fim devolveram a arca. Mas em Israel, a notícia chegou. A derrota foi grande. O povo fugiu. Os sacerdotes foram mortos. E a arca foi tomada. Quando essa notícia foi dada, o sacerdote Eli, que era homem já velho de 98 anos, gordo, estava sentado na cadeira, caiu para trás. Ao cair, quebrou o pescoço e morreu na mesma hora. Morreram então o Eli e os filhos no mesmo dia, e a arca
foi tomada. E daí? Acabou-se a glória de Israel? Icabode? Ou Icabô? Não. A glória continuou, porque Deus continua sendo o mesmo. Estava lá entre os filisteus para trazer matança, maldição. E em Israel, Deus queria promover o arrependimento. E foi o que daí por diante começou a acontecer. Muitos crentes em nossos dias estão pensando que levar o nome do evangelho garante alguma coisa. Não garante nada. Você ter carteirinha de membro não garante nada. Você se dizer crente que foi batizado não está garantindo nada. Você diz que é membro de igreja, não garante nada. Você levar o nome de evangélico não garante nada. Se a sua vida não está com Deus, você não está garantido com nada aqui. Pode levar um crucifixo no pescoço, pode levar a Bíblia debaixo do braço. Bandido no Brasil já sabe que um dos álibis que eles podem usar, e muitas vezes dá certo, é levarem a Bíblia debaixo do braço. Às vezes cheia de maconha, cheia de cocaína. Eles levam a Bíblia para tentar convencer aos soldados, aos policiais, que eles são cristãos. Mas basta olhar a fisionomia e os militares que são inteligentes não vão se deixar levar pelas aparências. Mas muita gente acredita que ter a Bíblia aberta na sua sala vai trazer sorte. Abre a Bíblia no Salmo 91 no seu carro ou no 121 que você vai estar garantido. Muita gente acha que levar o nome de Deus garante. Não, não garante nada. E vamos aprender. Com arca e tudo, Israel foi derrotado. Só você se dizer do Senhor não garante nada. Tem que ser. Alguns judeus, filhos de Seva, quiseram expulsar demônios no nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e foram envergonhados por Satanás. Bastou um demônio para envergonhar aquela gente toda, porque só o nome de Jesus não garante se você não é de Jesus. Isso é muito importante. Se a sua vida não está consertada, você pode ser membro da melhor igreja ou da maior igreja, que isso não vai garantir nada. Você tem que estar com sua vida acertada com o Senhor. Entenda essas lições da arca, para você não achar que um copo de água benzida na sua casa, um óleo ungido, essas coisas não vão servir para você. O sal grosso, água de Israel, você comprou água lá de Israel, você acha que isso vai valer alguma coisa para você? Não vai valer nada. O fato de ter feito uma campanha, ser membro da igreja, ter uma carteirinha, de ser filho de pastor, isso não vai garantir nada. O que garante é você estar com Deus com o coração limpo. Isso é o que vai garantir que Deus está com você. Caso contrário, nenhum objeto, nenhum nome, nenhum símbolo vai garantir você. Não coloque o seu pensamento nessa direção, achando que pelo fato de ser membro de igreja e ser crente, que essa arca vai garantir alguma coisa. Não vai não. Pelo contrário, vai ser maldição para você levar o nome do Senhor, tomar a ceia indignamente, vai estar tomando condenação para você, se a sua vida não estiver acertada com o Senhor. Comece então pelo começo, conserte sua vida com Deus, o Espírito Santo vai dizer se você está bem ou não.